Olá, estamos começando agora um episódio do Emocional Cast. Eu trouxe uma convidada muito especial para mim, hein? Fabi Maimone, a dona dessas obras aqui que eu ganhei de presente. Por favor. E tô aqui para falar um pouquinho do que ela é especialista. Mas primeiro eu queria contar por que Emocional Cast, tá? Emocional Cast, Fabi, foi um termo que eu trouxe muito da prática clínica. Eu entendo que tudo é emoção. Tudo é emoção. A base da nossa vida é emoção. Sem uma emoção regulada, você não tem você não é um bom profissional, você não se torna tem bons relacionamentos e principalmente você não tem coragem. Eu ia dizer isso agora, me coçando. Se não ajustar as suas emoções. Então eu acredito demais que a emoção é base para qualquer coisa. E muito obrigada por ter aceitado o meu convite, estar aqui comigo, que é um prazer, uma honra. Estou muito feliz de ter você comigo. Ai, é uma toda minha, pelo amor de Deus. Quando eu fiquei sabendo do seu projeto, sabe cachorro quando fica assim na mudança, será que eu vou junto? Eu fiquei feliz demais. E o que eu acho mais bacana do seu projeto, Lua, é esse now aí embaixo. É agora, não é daqui a pouco, não é quando acabar o carnaval, não é quando o próximo ano chegar, não é isso? É agora, e a gente precisa estar presente nesse lugar de reconhecer essas emoções. Então, eu estou feliz demais. E o interessante do agora é porque cada um tem o seu agora. E é importante que as pessoas percebam qual é o seu agora. Né? Viva suas emoções agora. E assim, eu acho que a mídia, de uma certa forma, né, as redes sociais, elas estão trazendo muito para esse movimento da gente ter que fazer. Mas qual é o meu agora? Qual é o agora para o meu movimento acontecer? E o que é que faz sentido para esse movimento, né? Você falou uma coisa interessante, aí eu me lembrei da farofa da GK, ó. minha mente foi lá que eu li um texto, me perdoem porque eu não vou saber a autoria, mas foi um texto incrível, que falava muito assim, você não foi convidado pela farofa da GK e você tá até um pouco triste porque você não foi convidado para essa farofa, mas você não tem nenhuma relação com aquilo. A mídia às vezes faz com que você tenha vontade e se sinta mal por não fazer parte de algo que você efetivamente não faz parte. Mas é um estalo que te dá ali, é um gatilho que te aciona de exclusão ou de qualquer coisa, sim, de algo que você não tem nada em absoluto a ver. Então, quando você falou isso, qual é o now que faz sentido para você? Eu me lembrei desse texto na hora, porque realmente era aquela coisa assim, poxa, tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo sendo convidado, tá todo mundo passeando por aí, e eu tô aqui, nessa vida que não necessariamente é ruim, porque normalmente não é ruim, mas a mídia faz com que, a rede social principalmente, faz com que a gente tenha essa angústia que a gente às vezes nem sabe de onde vem, né? Esse sentimento de ansiedade que vem, esse sentimento de impotência, principalmente de sou rejeitado, exato, ninguém me ama, ninguém me quer, não sou convidado para nada, ao contrário disso, né? Cada um tem o seu momento. E por convites que jamais viriam, porque não faz o menor sentido, né? Você não se sentir parte daquilo, porque sim. Então esse lugar da presença ali do seu now, do seu agora, da sua regulação de emoções é fundamental para que a gente tenha coragem, seja mais livre e mais feliz. Estamos falando com uma especialista em coragem. Gente, eu me empodero desse título, mas eu não me acostumo com ele. Vou aproveitar esse gancho, eu me empodero desse título, mas eu não me acostumo com ele, Fabi. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre dos momentos de coragem na sua vida. Será que sempre a gente tem coragem a todo momento? Como é que é isso? Como é que você vê a coragem? Lua, se a gente for traçar um panorama de quando a gente era criança e a gente tentar se conectar com isso, eu defendo a teoria de que nós nascemos corajosos. Eu não acredito que uma criança nasce insegura. Eu acredito que uma criança nasce destemida. Então, ela vai para a bicicleta dela, ela tá ali na alegria de estar subindo naquela bicicleta. A coragem, ela é visceral. Você nasce com ela. A insegurança, ela vem sorrateiramente a partir das primeiras quedas. Aí você toma a primeira queda e você, é como se tivesse um murinho ali que vai sendo construído ao redor da sua coragem ao longo da sua vida. Então, quando a gente é criança, são as primeiras quedas de bicicleta, de patins, de skate, do que a gente tiver ali nos nossos esportes radicais ali da infância. Depois, na adolescência, o primeiro fora, o primeiro tombo, depois a gente vai crescendo, a primeira demissão, o primeiro emprego que a gente gostaria de ter e que a gente não foi selecionado, o primeiro vestibular que a gente perde. E assim a gente vai construindo inseguranças ao redor da nossa coragem, a nossa coragem vai sendo encapsulada.
Então, eu acredito que a gente nasce corajoso. Mas eu acredito que a vida se encarrega de encapsular essa coragem à medida que as inseguranças vão acontecendo e a gente não vai tratando cada uma delas. Olha só. Faz sentido? Total. É como se fosse sendo construído um muro, que inicialmente é um muro de terra molhada, que facilmente você vai conseguindo desfazer ele, mas chega uma hora que ele é tijolo e concreto. E aí a gente cresce, adultos, que essencialmente são corajosos, mas estão com essa coragem encapsulada e a gente Nunca tinha pensado nisso. Mas não faz sentido. Quando eu comecei a estudar coragem, muitas pessoas me perguntavam isso. Mas de onde vem essa tal coragem? E antes das pessoas me perguntarem isso, eu me questionava isso. Então, eu vou te dizer o meu primeiro gatilho consciente dessa coragem, do que eu passei. Eu vou resumir, mas que vai te dar um overview, assim, de construção de raciocínio na minha cabeça, tá? Eu sempre fui considerada uma criança corajosa, uma adolescente corajosa. Então, eu fui morar em Salvador, eu tinha 14 anos, eu fui morar sozinha, porque a gente era do interior da Bahia, e aí fazia o primeiro ano científico, a gente ia para Salvador. Então, com 14 anos, eu pegava ônibus sozinha, eu ia andando para a escola sozinha. Eu já tinha ali uma vivência que as adolescentes da minha idade, os adolescentes da minha idade, não tinham. Então, eu sempre fui tida como corajosa. E aí, a vida vai andando, eu fiz vestibular de comunicação, eu sou jornalista de formação, morei na Espanha, voltei para o Brasil, fui morar em Londres para fazer inglês, aprendi a fazer crepe, não aprendi inglês, aprendi a fazer crepe, voltei para o Brasil, abri o meu primeiro negócio, que é o tema deste livro, que se chama Não Faço O Que Eu Fiz, baseado em um fracasso real. Ou seja, eu comecei a minha primeira incursão empreendedora fracassando loucamente, brilhantemente. Mas, tanto que ele virou esse livro. Mas, uma coisa que era muito interessante, que mesmo naqueles momentos de fracasso, eu nunca entrava nesse modo me vitimizar. Eu entrava no modo como é que eu saio desse buraco. Como é que... A minha mente sempre foi uma mente muito voltada para solucionar aqueles problemas que aconteciam comigo. E não de ficar ali remoendo aquilo que aconteceu, reclamando. Eu nunca fui essa pessoa. E isso sempre chamou a atenção das pessoas. E aí, no auge da minha falência... O final desse livro é maravilhoso porque tem uma pessoa que vive deste negócio até hoje. Foi uma pessoa que entrou comigo como serviços gerais, assim. Ela vive desse negócio até hoje. A história é lindíssima do final desse livro, mas eu não vou dar spoiler. Já dei, né? Já dei, mas não vou continuar dando. E aí, quando eu estava nesse lugar de fracasso, e aí eu não fracassei o negócio, eu fracassei o meu ego junto. Entendi. Porque quando eu comecei a minha vida, o início da minha vida adulta, eu passei no vestibular de primeira, eu fiz 2 intercâmbios, eu era repórter de TV, então eu entrevistava Ivete Sangalo, Bel Marques, sabe? Muita gente bacana do meu meio, do meu mundo. Então, o meu mundo era um mundo muito repleto daquilo que, se não administrado bem, nos impõe um peso muito grande, que é o ego. E eu vivia disso. Então, eu fracassei não só o negócio, eu fracassei o ego. E isso foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque fracassar o ego significa que você se reconstrói em cima de algo muito mais importante, que é o que mais tarde eu chamo de autocompaixão. Você se perdeu no meio do caminho, foi o que aconteceu? Nem que eu me perdi, Lu, eu acho que eu fui sobrepondo sucessos. Tá. No momento que o meu emocional não estava preparado para receber tantas bênçãos como eu recebia naquele momento. Eu queria, eu fazia e dava certo. Eu queria, eu fazia e dava certo. O negócio, a creperia, o restaurante que eu abri em Salvador, foi a primeira coisa que eu queria, fiz e não deu certo. Então, ali eu me vi diante de algo que eu não estava acostumada a ter. Só que desgraça não vem sozinha, ela vem junto. Ela vem de combo. E aí eu fiquei noiva na época. Na verdade, eu engravidei, eu descobri que eu estava grávida e fiquei noiva. E depois a gente foi morar juntos. E aí eu descobri uma traição. Então, não só eu estava falida, desempregada, com neném, como eu descobri uma traição, me separei. E aí, nesse caos total, eu estava querendo migrar para uma empresa de colchões. Porque dentro desse... Eu pulei um pedaço importante, que eu trabalhei no peixe urbano depois que eu saí do rombo da creperia. O peixe urbano estava começando no Brasil. E na tentativa de resolver o problema do crepe, eu entrei para o peixe urbano como anunciante, para fazer uma promoção, né? E aí, eu não sei... conseguir fazer dinheiro rápido. E conseguir fazer dinheiro rápido. O que ninguém conta pra gente é que o peixe urbano, se na época,
Se você tivesse mal financeiramente, você terminava de morrer. Porque era basicamente assim, você tinha um crepe de R$10, vendia 5, recebia R$2,50 em 2 parcelas de R$1,25. Então, você não fazia dinheiro, você fazia despesa. Porque você tinha que entregar 1.000 crepes, 2.000 crepes, e recebia com 30 e 60 dias um valor irrisório que não pagava a matéria-prima. Então, para mim, mas eu vi no Peixe Urbano a possibilidade de eu ser funcionária do Peixe Urbano, colaboradora do Peixe Urbano e não só anunciante. Então, eu tive esse momento ali de ir para o Peixe Urbano, depois eu acabei saindo do Peixe Urbano, porque entrou eu e o meu companheiro na época, e aí o Peixe Urbano mudou a direção, não podia mais ficar casal, um dos dois tinha que sair, eu com o nenê. Você acha que quem sai? Sai a mulher. E aí eu saí do Peixe Urbano, fiquei desempregada nessa época, depois eu descobri essa traição. Então, os dissidentes do Peixe Urbano tinham relação com essa empresa de colchão. Esse foi o meu ponto de apoio ali. Era uma empresa do Sul, que estava migrando para o Nordeste, e muitos dos dissidentes do Peixe Urbano iriam entrar nesse novo negócio, nesse processo de expansão, e eu ia entrar junto. Só que, cara, a única coisa que eu tinha naquele momento era uma filha, uma autoestima absolutamente abalada naquele momento, e a possibilidade de vender colchão. Eu morava em Aracaju nessa época. Eu tinha saído de Salvador, tinha ido para Aracaju, porque meus pais moravam lá. Era um apoio com minha filha, com o neném. E aí, quando eu me separei, eu decidi que ia morar em Vitória da Conquista, que é interior da Bahia. Eu tô contando muito resumidamente essa história, porque essa história tem inteira no livro, mas é uma história que vale a pena, assim, acompanhar esse modelo mental, onde você procura uma solução e não um problema. Para os seus problemas, A solução que eu me apeguei era o colchão. Ainda que seja uma solução que hoje, e quando eu olho para a minha trajetória, eu vejo o quanto eu era impulsiva para fazer as coisas. Você precisava arrumar uma solução rápida, urgente, não necessariamente segura. E isso para mim foi muito ruim pro meu processo. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu perdi muito tempo na minha vida de recovery, porque eu fazia, pá. Só que eu queria fazer e dava certo. Eu queria fazer e dava certo. Aí chegou uma hora que eu queria fazer e não dava certo. Eu queria fazer e não dava certo. Então eu demorava demais nesse processo de recovery, mas você só tem consciência disso quando você faz essa análise de trajetória muito bem construída para você ir se entendendo. Até porque, Fábio, na tua história aí, existe um padrão, acho que todo ser humano é assim, né? Você queria acertar, você estava buscando acertar como acontecia antes, você estava buscando essa coragem de interna todo de jeito. fazer a coisa acontecer como acontecia antes, né? Mas sabe qual é? Hoje, tendo estudado muito e tendo escrito um livro inteiro sobre isso, o que é que eu encontrei na minha trajetória? Eu encontrei ímpeto, eu encontrei precipitação, eu não encontrei coragem como um processo de construção de segurança. Eu descobri a traição numa terça. Na quarta seguinte, eu fui embora. Com filho, com neném, casa, embalei a casa. Já tinha alugado um outro apartamento no interior da Bahia, uma cidade que eu nunca tinha morado. Que eu só tinha minha irmã de ponto de apoio, que eu não conhecia mais absolutamente nenhuma alma penada. Então, assim, uma pessoa normal não vai pegar uma filha de 1 ano, botar nas costas, com a expectativa de vender colchão de porta em porta, porque era um colchão ortopédico. Então, eu tinha que fazer... trazer os fisioterapeutas, os ortopedistas para me ajudarem a criar uma rede ali, a divulgar aquilo. Mas eu imagino que eu estava... Sem conhecer ninguém, nem uma alma penada. E sem dinheiro, e sem fluxo de caixa. Então, assim, eu tinha meu pai e minha mãe como meu super porto seguro ali, naquele momento, mas eu não tinha nada. E eu tinha um ego ferido, eu tinha um casamento desfeito, eu tinha um neném numa maternidade recente, que não é fácil também. E eu tinha uma vontade imensa de dar certo. Então, eu saí com aquele meu colchãozinho pendurado nas costas, era uma mochilinha que a gente usava assim com um pedaço de colchão, literalmente. E passava eu e Mila, minha filha, que hoje tem 11 anos, sentada nas recepções, esperando, tipo... Sabe quando você vai no médico e tem aquele cara que tá lá com a... Maletinha de remédio? Eu era aquela pessoa, só que era com colchão. Então... Eu vivi aquilo durante muito tempo para entender, para hoje eu entender, quando eu olho para trás, Fabi, mas por que o colchão? Que rolê louco foi esse? Mas porque eu tinha uma vontade imensa de dar certo e tinha uma urgência de dar certo, que não respeitava o tempo de maturação das coisas, que hoje eu entendo que é extremamente importante, porque coragem é um processo de construção de segurança. Mas aí você perguntou o que é que gatilhou essa coragem. E aí eu tô contando esse pedaço para te contar o gatilho. Diante desse caos total, absurdo, generalizado, porque o colchão não dava dinheiro, obviamente, eu fui para Salvador conversar com um grande empresário que tinha sido meu chefe no meu primeiro emprego, que era o dono da Central do Carnaval, que é a maior empresa de carnaval do Brasil.
de Salvador e aí, naturalmente, do Brasil na época, né? Tô falando de 10 anos atrás, 12 anos atrás. E aí fui conversar com ele, contei toda a minha tragédia, né? Traição, falência, desemprego, menino colchão, aquele caos. Ele olhou pra mim, ouvindo tudo assim, aí ele falou assim, Fabibi, você é um case de coragem. Olhei pra ele assim, tipo assim, você tá de sacanagem, que tudo que você tem pra me dizer é que eu sou um case de coragem. Não é isso, meu filho me faça qualquer coisa, me dê a mão, me chame pra trabalhar de volta, me dê um dinheiro, faça qualquer... Mas você me dizer que você é um case... Aí eu lembro como hoje, assim, isso foi 2013, 10 anos atrás, eu lembro como hoje que eu saí de lá assim, que coragem é essa? Por que as pessoas veem algo em mim que eu não vejo? E aí o tempo passou, eu fui convidada a voltar para Salvador, trabalhar numa agência de marketing promocional. E aí lá as portas se abriram para mim. As portas se abriram só não. Eu ajudei a dar essa abridinha ali. Você apertou a maçaneta. Apertei a maçaneta ali para abrir. E essa história é muito legal, porque eu fui convidada a voltar para Salvador para trabalhar numa agência de marketing promocional para falar de Copa do Mundo sem falar da Copa do Mundo. Era o meu primeiro projeto como gerente de projetos especiais dessa agência. Legal. E o meu primeiro projeto foi com o Neymarzinho, que era um personagem da Maurício de Souza. E esse portal que se abriu na minha vida, através da Maurício de Souza, foi conseguido através de um e-mail frio. Então, às vezes, a gente está em casa achando que a oportunidade que tem que chegar para a gente tem que ser a partir de algo gigantesco. E, às vezes, a oportunidade aparece... A gente continua? Pode continuar? Se quiser, pode voltar um pouquinho, que aí eu só Pronto. faço um corte. Joia. Tá. E aí, às vezes, a oportunidade aparece a partir da sua vontade de se sentir vulnerável ali, de fazer acontecer, de mandar um e-mail. Escuta, eu quero licenciar Neymarzinho para a Copa do Mundo, como é que eu faço? E aquele e-mail, eu acabei virando muito amiga de muita gente da Maurício de Souza. E aí, para resumir a ópera, eu fiz um cenário para shopping center, que era um cenário... Sabe aqueles cenários, aquelas pracinhas de shopping? Uhum. Chamava Vila do Neymar Júnior, foi meu primeiro projeto, eu inventei esse projeto. O pai do Neymar amou o projeto. Solicitou um projeto que a gente doasse para o Instituto Neymar Júnior. A gente fez essa doação. As portas se abriram brilhantemente e eu entrei no mundo da cenografia. Porque o cenário foi construído por uma empresa de Salvador. Eu acabei ficando muito amiga do dono da empresa de Salvador. A gente fez uma parceria, ficamos juntos. Viemos para São Paulo, trouxemos a empresa para São Paulo. Numa apresentação dessa empresa para Maurício de Souza. E, coincidentemente, a Maurício estava querendo encerrar a oficina de arte deles. Ou seja, a empresa que executava os cenários da Maurício de Souza, que era interna, eles queriam acabar e ter um parceiro externo. E aí a gente apareceu na hora certa, no momento certo, onde se precisava. E que é super importante isso, né? E que é o now. Foi o meu now. O meu now veio a partir de um e-mail frio. Escuta, eu quero licenciar Neymarzinho. Tipo assim, quem é você, recém-falida, traída, endividada, que está querendo fazer negócio com uma empresa do porte da Maurício de Souza? Por isso que eu digo que a minha conversa interna nunca foi de me vitimizar. Foi o que é que eu... Beleza, estou na merda. O que é que eu faço com esse bolinho de cocô que tá aqui, entende? Eu sempre fui essa pessoa. Uhum. E aí, vim para São Paulo. E aí, o meu segundo start de coragem, que é a minha tatuagem. Eu tenho coragem tatuada no braço. Já tá até se misturando as letras, se tem nem mais leitura direito, mas eu tenho esse coragem tatuado no braço. Porque aí, a essa altura, a Mila tinha 3 anos. E a Maurício de Souza amou a ideia da gente absorver a oficina de artes deles. A gente seria a oficina de artes regulamentada pela Maurício de Souza em São Paulo. E o primeiro projeto seria o Parque da Mônica de São Paulo. 13 mil metros quadrados, o maior parque indoor da América Latina. E aí eu falei, cara, eu vou. Mas vai para São Paulo como? Eu vou fazer o Parque da Mônica, eu e minha filha. Sim, de novo, sem minha filha de 3 anos. Minha filha de 3 anos, sem rede de apoio, sem pai, sem mãe, sem ninguém. E as pessoas diziam, você é completamente louca. E aí entra uma história muito interessante, que o dono da minha agência, dessa agência de marketing promocional, que eu sairia para entrar na Da Vinci, ele tinha sido meu sócio na creperia. Então, esse convite veio porque a gente se conhecia muito. Ele tinha sido meu sócio. Ele tinha falido comigo e me chamou para gerenciar o setor de projetos especiais da agência dele. Então, assim, o cara é corajoso pra cacete. Sandro, um beijo. Esse é corajoso. Ele sabe. Ele é corajoso. Você. E ele falava assim, você não vai. Para de loucura, você não vai. Eu falava, claro que eu vou. Tá louco, eu vou. Aí ele falou, vou ligar para seu pai. Tipo assim, alguém tem que te parar, porque você é louca. Ligou para meu pai. E falou, Fernando, Fabiane... Ficou louca de vez. Tá querendo sair aqui da empresa para ir para São Paulo, para trabalhar com a Da Vinci, para tocar a Da Vinci junto com o André, para fazer o Parque da Mônica de São Paulo. Aí meu pai falou assim, tá, mas qual é a preocupação? Ele falou, porque ela tá louca, tipo, não dá, não tem como e tal. E meu pai falou, Sandro,
Fabiane já quebrou a cara tantas vezes. Se ela quebrar mais uma, não tem problema, não. A gente tá aqui. Se precisar de alguma coisa, ela tá aqui. E a gente tá aqui. Olha, a rede de apoio é tudo, né? E assim, e para a minha família, e para mim, e hoje eu tento passar isso para minha filha, se não der certo, tá tudo bem também. Porque queda e coragem são amigos íntimos. Hoje eu tenho clareza disso. Na época eu não tinha, mas hoje eu tenho clareza disso. Então, se as coisas podem não dar certo, talvez elas não deem. Olha que lindo isso. Queda e coragem. São amigos íntimos. São amigos íntimos. De longa data. Ó, eles andam aqui juntinhos e a gente precisa entender onde é que a gente cai. Tanto que eu trago uma comparação no livro, que é, você vai num circo, você tem um trapezista lá, ele tem uma rede embaixo. Ele faz aquelas manobras maravilhosas, mas se ele cair, ele tem onde cair. Você não cai no circo sem uma rede embaixo, porque se o trapezista errar o passo lá em cima, você nunca vê uma morte ali na sua frente. Então, é essa rede de apoio, que tem inúmeros pilares, é que eu fiz um mapa e que resultou nesse livro. Tipo assim, quais são os itens que são indispensáveis nesse processo de tecer essa rede de segurança para que a coragem seja fruto desse impulso, mas que ela seja... Onde é que você cai, né? Precisa ter segurança a partir disso. E aí, resumindo, só para terminar, eu vim para São Paulo. E aí, na cenografia, as coisas aconteceram surrealmente. Assim, a gente se tornou montadora oficial do Domingão do Faustão, do Altas Horas, do Jô, do Conversa com Bial. A gente fez Rock in Rio, CCXP, Harry Potter. Trabalhou com Alan Gilmore, que é diretor de arte dos filmes Harry Potter em Hollywood. Levou cenário para Alemanha, ganhou prêmio na Flórida. A gente teve uma carreira gigante. Veio a pandemia. Pandemia, a gente vivia de evento. A gente foi de 100 a 0 em 2 dias. Todos os nossos contratos foram cancelados em 2 dias, quando estourou o lockdown, lembra? Como não lembrar, né? Fechou tudo, Fechou todo tudo. mundo em casa. Todo mundo em casa. A gente foi a 0 e aí só nos restava nos recolher a nossa insignificância. Cada um tentar sobreviver enquanto o apocalipse estava instaurado ali, ninguém sabia o que ia acontecer. E aí eu fui para o interior da Bahia, voltei para Vitória da Conquista, porque a essa altura meus pais estavam morando lá, para ficar lá esperando o apocalipse acontecer. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Em 2019, foi um ano... Esse livro, Não Faço O Que Eu Fiz, ele demorou 7 anos. Entre começar a botar a primeira letra e a última, ele demorou 7 anos. E aí, uma pergunta que eu me fiz. É porque eu não sabia a história? Eu vivi a história. É porque eu não me sentia segura para botar a cara no Não Faço O Que Eu Fiz, baseado em um fracasso real. Onde eu não me poupo do constrangimento, que é contar as minhas histórias de cagadas homéricas, que eu porque não tem outro nome, não tenho nenhum eufemismo para te dizer aqui, eram cagadas homéricas, assim. Que às vezes eu leio e falo, minha filha... Você passou por isso. Minha filha, pra que isso? Eu não precisava ter feito tanta besteira sobreposta. Então, em 2019, eu fiz um retiro de surf, yoga e meditação em Bali. E aí, foi a primeira vez que eu meditei na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada. As pessoas diziam que eu tava mais louca ainda, né? Porque agora foi do 80 ao 8 e falou, enlouqueceu. Trazer a filha de 3 anos pra São Paulo sozinha, ok, mas meditar uma pessoa agitada. Os meus amigos pensavam exatamente isso. Tipo assim, minha filha não. Sei pra São Paulo sozinha, de paraquedas, vaza delta, beleza. Mas meditar, eu não consigo enxergar isso. Cara, e eu meditei. E eu me vi claramente autografando um livro pra meu pai, na livraria. Aí eu falei, cara, tá na hora. Eu não tenho que provar nada pra ninguém. E principalmente eu não tenho que provar nada pra mim. Porque o que eu vivi, principalmente porque o que é ruim de viver é bom de contar. Então, o que eu vivi pra trás tá vivido, tá sacramentado. Sim, passado. Né? Mas eu posso construir pra frente uma história diferente. Certeza. E aí eu voltei dessa viagem de Bali no final de 2019. Fiquei sozinha no Réveillon. Porque eu acho que não há grande feito sem grande entrega. Com certeza. Então, assim, você escreveu um livro agora, 2, aliás. Então, você sabe o tamanho dessa entrega. São momentos onde a gente fica off do mundo para se conectar com o que a gente tem dentro. E eu falei, velho, eu vou precisar fazer um grande sacrifício para que esse livro saia. E fiquei sozinha no Réveillon. Dia 31, não consegui botar uma letra. E aí, no dia 1º, eu falei, para de palhaçada. Você fez uma presepada no Instagram, disse que você ia ficar sozinha, não sei o que lá, pra escrever. Agora você vai escrever, minha filha. Então, sente sua bunda e escreva. Eu tinha essa conversa interna, eu lembro muito. Isso é super importante. Pra gente cuidar das nossas emoções, quando eu falo emoções agora, pra trazer a emoção, a gente precisa viver ela. Exato. E a gente vive como? Conversando. Fazendo um diálogo interno, porque existe uma vozinha aí dentro que fala o que deve e não deve. E é importante ter o diálogo para ter clareza e conseguir buscar a coragem, acessar a coragem que está lá dentro. Só que se você não faz um movimento consciente de parar, agora eu parei.
e é você com você mesma, você continua com todos os ruídos que vem em volta, não é isso? E ali eu parei, escrevi o livro, terminei. Um livro super amador, não tive revisor, não tive ninguém. E dei de presente pro meu pai no dia 21 de janeiro, no aniversário dele. Eu imprimi 30 cópias e dei de presente para ele. Ai, que legal. Quando foi em março, acabou, pandemia, mundo acabou, e eu estava em Conquista com este livro amador. Eu falei, sabe de uma? Tô fazendo nada. Vou ver como é que faz o processo de publicação independente pela Amazon. E a Amazon tem um KDP, que é uma self-publicação, que você pode entrar lá e você faz tudo sozinha. Eu falei, olha, tô fazendo nada, vou fazer. Aí entrei lá, aprendi, publiquei o livro. Quando eu publiquei o livro, eu brinco que eu não tenho muitos seguidores, mas eu tenho os melhores seguidores do mundo. Eu não tenho seguidor, eu tenho um exército ali. Assim, as pessoas me ajudam imensamente. E aí, o livro virou best-seller. Em biografia de negócios, ele virou best-seller. Eu falei, uau! Quer dizer, um livro independente, uma história de fracasso no meio da pandemia. Quer dizer, talvez as pessoas estivessem precisando que alguém dissesse que não estava tudo bem mesmo, mas que poderia ficar de alguma maneira. E ele virou best-seller. Quando foi em junho, entra a editora Gente, com a imersão best-seller. Você fez a imersão, Lua? Eu ia fazer na tua turma. Você ia fazer na minha E turma, aí que era eu junho de troquei, 2020. fiz em agosto, foi. Porque Pois. eu não estaria... não tinha agenda pra junho. E aí eu mudei a data da turma. É a turma 7 A de minha vocês, foi a turma né? Porque a minha 7. foi a 8. A minha foi a 7. E eu fiz me em matriculei pra 7. Na verdade, eu me matriculei pra fazer presencial. Aí aconteceu toda a pandemia. Eles não sabiam o que ia fazer. Acabou que fiquei esperando. A primeira turma do online foi a 7. Foi, exato. E foi quando... E a data não batia. Eu acho que eu tinha uma viagem, não lembro o que aconteceu, mas não batia. E eu falei, então vou pra próxima turma, quando é agosto. Senão era pra eu ter feito com vocês, olha só. Mas o universo dá um jeito da gente se conectar. Não foi daquela vez, não foi depois. Sempre, né? E aí eu falei, cara, eu tô com um livro aqui, não tô fazendo nada, tem essa imersão, vou fazer a imersão. E aí, era a imersão para publicar o Não Faço o que eu fiz. Aí tô eu lá, toda serelepe, meu salário tinha ido a 0. Então, março começou, então março, abril, maio, junho, eu estava com R$0. E a imersão não é um investimento barato, não era muito menos pra época. Paguei lá o negócio, e aí no primeiro dia, Roseli Boschini, que é o amor da minha vida, que eu amo de paixão, falou assim, gente, biografia não vende, a não ser que seja Barack Obama, a gente não publica a biografia. Óbvio que ela não falou assim, mas foi como eu ouvi. Tipo assim, na minha cabeça, era tipo assim, Barack Obama, como assim, gente? Eu sou no máximo uma menininha com a historinha engraçada de fracasso pra contar. Eu tomei um banho de água fria ali naquele momento, eu falei, minha primeira pergunta foi, como é que eu vou pagar esse negócio que não vai servir pra nada? Porque eu não vou publicar o livro, porque ela já disse que não publica. Lascou. E eu não sei se você lembra. Isso no primeiro dia? Não, no primeiro dia ela nem falou boa noite. Ela falou, oi, tudo bom? Biografia aqui não, viu, galera? Roseli, se não foi assim que eu entendi. Foi assim que eu carimbei ali no meu coração. Tanto que ela falou, minha filha, sua barra tá muito baixa, viu? Levante essa barra aí, que você tá muito desanimada. E aí, não sei se você lembra, mas a gente escreve a nossa trajetória antes, né? A gente chega na imersão com a nossa trajetória escrita. Eu escrevi, assim, bastante. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever e gosta de falar, você percebeu. E aí, chegou lá, no primeiro dia, era qual é a sua missão, lembra disso? Lembro. Qual é a sua missão? Aí eu falei, era um dever de casa, eram nossos deveres de casa. E aí eu falei, cara, a missão do livro Não Faço o que eu fiz é ajudar os jovens empreendedores a não errarem tanto. A missão do livro que vocês querem que eu escreva, eu não faço a mais vaga noção. E devolvi assim meu feedback. Meu livro, meu exercício era assim, eu tava puta da vida. Mas... E aí, no dia seguinte, às 11 horas da manhã, eu recebi o feedback de Carol Rocha, que é lá do editorial, da editora Gente, era do editorial. E aí Carol Rocha falou assim pra mim, Fábio, a missão não é do livro. A missão é de Fabiane. Aconteça o que acontecer, é essa missão que você vai perseguir para o resto da sua vida. E é forte isso, né? Sabe o que eu acho? Você quer que as pessoas recobrem a paixão por arriscar. Você sabe que se você cair, você levanta. Você quer que as pessoas tenham coragem. Isso faz sentido pra você? Luana, eu tive um encontro com Deus naquele momento. E eu me emociono até hoje quando eu conto essa história, porque foi muito surreal o que aconteceu naquele quarto. Eu chorei umas 10 horas seguidas. Eu falava, é isso, entendi. Parece que aquela frase teve o dom de arrumar a minha cabeça. Coisas. Porque eu falei, gente, não é possível que esse diabo dessa coragem de novo. É muita coragem ao longo de muitos anos da minha vida. Que coragem é essa? Eu preciso entender isso. E aí, os exercícios que foram propostos ao longo daqueles 5 dias de imersão foram todos voltados para eu desenvolver essa nova ideia de coragem. Eu falei, beleza. Mas o que é coragem? Como é que ela desenvolve? Porque tem gente que tem gente que não tem. Aí muitas perguntas passaram a fazer parte do meu mundo naqueles dias. Até que no último dia,
Dr. Ícaro Samuel. Ele tem um livro também pela editora Gente publicado. Hoje ele tem um livro publicado, mas era 2020. Ele é um cirurgião plástico. E ele falou assim, gente, eu não vou publicar meu livro ainda porque eu não tenho coragem. Eu buguei, assim, eu lembro que eu saí de mim, assim, na hora eu falei, esse homem passa um bisturi na barriga de uma pessoa e não tem coragem de escrever um livro? Não faz sentido isso pra mim. Aí eu falei, na medicina ele tá seguro, aqui ele não tá. Coragem é um processo de construção de segurança. Quem tá falando sobre isso? Ó. Falei, quem tá falando sobre isso? Qual é o contexto acadêmico, espiritual, filosófico, cognitivo, emocional, psicodélico? Quem tava falando disso? E aí comecei uma busca louca por estudar muito. Fui tentando ligar os pontos. A mãe da coragem no planeta é Brené Brown. Ela é a maior estudiosa de coragem do mundo. Então, ela estuda coragem, vulnerabilidade, empatia, vergonha dentro do nosso contexto. E aí eu li todos os livros dela. Li Daniel Goleman, Daniel Kahneman, Christian Neff com Autocompaixão. Aí eu comecei a ler loucamente. Aí eu enlouqueci. Pirei. O mundo acabou. O mundo podia acabar ali, que eu estava envolta nos meus livros, nas minhas anotações e tal. Só que o que aconteceu? A Da Vinci voltou com tudo. Que a gente estava em recesso. Em recesso não, a gente estava no apocalipse. Só que a Da Vinci voltou com tudo. E a gente tinha um Parque da Mônica em Gramado para entregar. Gigantesco. Outro gigantesco. Só que a minha cabeça, a lua não estava mais ali. Eu não conseguia mais fazer cenografia. Eu fazia reunião, sei lá, com 10 pessoas na mesa assim, e eu ficava, ia lá, não tá seguro. Não sabe nem o que é que tá falando. Você ficava buscando as pessoas corajosas ali na mesa, né? Eu ficava tentando entender, dentro da minha tese de construção de segurança, que aquilo ali me dizia. E as pessoas falavam, Fabiane, mas o que é que você acha? Eu, mas acha do quê? Da porta na parede 3. Que porta, gente? Tô lá vendo porta. Então, tipo assim, é uma coisa que eu me desconectei da cenografia completamente. E aí eu tinha uma missão muito gigantesca, que era administrar o que eu estava sentindo e administrar o negócio que eu precisava botar de pé de novo. Porque ali eu tinha um compromisso com mais de 50 famílias, que como diretora da empresa, que precisava sair daquele buraco que estava. Isso foi 2020, final de 2020, 2021. Eu ia morar em Gramado em 2021 para fazer o Parque da Mônica. Só que aí a obra civil não ficou pronta, isso foi estendido para 2022, então a minha angústia, à medida que o parque ia se estendendo, a minha angústia ia se estendendo. Porque quanto mais presa eu estava naquele último projeto, que para mim, na minha cabeça, era o último projeto, mais eu ficava angustiada porque estava se estendendo muito. E aí eu decidi, em 2021, entregar meu apartamento em São Paulo e ir para Salvador, porque eu fui construir um parque pequeno da Mônica em Salvador, no Shopping Paralelo. Eu falei, vou aproveitar, a Mila tá híbrido, pode ficar online. Ela, o ano de 2020 ficou fora da escola, porque todo mundo ficou. 2021 a gente ficou por opção, porque era híbrido. Eu já tinha matriculado ela no Marista de Canela, lá em Gramado, porque em 2021 a gente ia para lá. Então ela ficou híbrida, ficou pela internet lá e a gente foi para Salvador. Quando cheguei em Salvador, eu voltei, eu fui para Gramado, fiquei um tempo em Salvador, fui para Gramado. Quando eu cheguei em Gramado, eu tive uma conversa muito importante com o sócio da Da Vinci, que é, cara, a gente vai junto até outubro. Isso era janeiro de 2022. Mas depois daí eu não consigo mais, eu preciso dar voz àquilo que eu acredito. Só que é como se você chegasse para o seu marido e falasse, Renê, escuta, a gente está junto até outubro. De outubro em diante eu vou me separar de você e cada um vai para um lado. É muito difícil administrar isso, emocionalmente. E de todas as outras maneiras, no planejamento, de tudo, ficou muito difícil. E aí a nossa relação começou a ficar muito conturbada, muito confusa. Eu estava em Gramado, e aí Mila, meu pai, minha mãe e Mila foram para Gramado, todo mundo, estamos todo mundo de férias, meu pai aposentado, minha mãe dona de casa, todo mundo de férias em Gramado, passeando horrores. E eu vivendo aquele caos total e absoluto entre viver a cenografia e deixar falar mais alto aquilo que para mim já ocupava... Tomar uma decisão corajosa. E que para mim fazia muito sentido. Como eu já tinha clareza de que eu queria viver de desenvolvimento de coragem, financeiramente, depois que a Da Vinci voltou com tudo, 2021 e até maio de 2022, eu fiz uma reserva financeira, pensando que eu precisaria dela para dar esse passo depois. Então, por isso que eu falo que hoje eu entendo que coragem é um processo de construção de segurança. Se fosse no meu modus operandi mental de antes, minha filha, eu nem vai para Gramado ia. Eu falava, gente, tchau, beijo, eu estou indo embora, porque eu tenho uma coisa aqui Terminem vocês, que eu vou me embora. Mas eu entendi que não podia ser dessa maneira e que eu precisava, primeiro, ter um compromisso com as pessoas da empresa e, segundo, porque eu precisava de segurança minha para dar um passo desse tamanho.
Só que aí não ficou legal a minha relação lá com o sócio, ficou muito complicado, a relação ficou muito tóxica, de uma maneira geral, muito por responsabilidade minha, porque é muito difícil você não estar atento àquilo que você está fazendo. Então a gente para de querer ser esse alecrim dourado, que é maravilhoso, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Mas a questão é que ficou tudo muito tóxico ali, não estava funcionando para mim, eu não estava mais ali. E aí eu tinha um problema imenso, Mila, amando a escola, amando os colegas. De volta à sala de aula depois de 2 anos fora da sala de aula. E eu já tinha decidido, tive uma briga ali que foi o resto o estopim que faltava para que a minha coragem fosse posta em ação. Vocês estavam em Gramado, ela estava lá com você. Amando, meu pai, minha mãe, Mila, assim, pinto no lixo. E eu chegando em casa com o olho tremendo, porque aquela situação estava ficando cada vez mais insustentável. E aí, resultado, falei, cara, mas aí uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar. Eu sempre tratei Mila como um indivíduo. Mila é um ser pensante. Ela não a poupo das coisas que estão acontecendo. Eu preciso que ela entenda que as decisões que eu tomo, elas são pautadas em responsabilidade, em coragem, mas em verdade. A minha verdade é compartilhada com ela, eu não poupo ela disso. Então, ela sabia o que estava acontecendo, sabia que estava ruim, sabia do meu propósito, sabia daquilo que eu queria. Então, assim, ela sabia. Nesse dia da briga, eu fui buscar ela em Canela, na escola, para dizer que a gente ia embora. E, mais uma vez, ela ia ter que mudar de escola. Mila tem 11 anos, estou em 9 escolas. Uma coisa é você mudar uma criança de escola quando ela tem 3 anos. Outra coisa é você mudar uma pessoa de escola... Quando tá pré-adolescente. Pré-adolescente. Estamos em outro lugar. E aí eu lembro que eu chamei ela, peguei na escola, dentro do carro, e falei, filha, você sabe que não tá legal. Você sabe que eu não tô feliz. A gente teve uma briga muito feia hoje. A gente vai precisar ir embora. Eu quero sua opinião sobre a gente ir embora. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mãe, sabe o Pequeno Príncipe? Ele mora num planetinha chamado B612. E lá tem uma planta muito grande chamada baobá. Essa planta cresce muito e ela toma todo o planetinha. Mas o Pequeno Príncipe tem que cortar essa planta todos os dias para ele conseguir morar nesse planeta. O baobá são as pessoas tóxicas da nossa vida. Corta esse baobá. Vamos embora. Olha só. Uma pré-adolescente, uma criança de 11 anos. E aí, ela me deu, no último dia, chegou pra mim, ela encomendou isso aqui, ó. Olha que lindo. Vê se dá pra mostrar ali na câmera. Ela mandou fazer com minha mãe, entrou no site. Uma malinha. Uma mulher indo embora em direção à coragem com uma malinha. E me deu. Que lindo. E aí a gente foi embora. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui chamada para trabalhar numa grande empresa, que já era minha parceira na cenografia. Quando eles souberam que eu saí da cenografia, eu mal cheguei em São Paulo, ele falou, precisamos conversar. A gente quer abrir uma nova unidade de negócios e a gente quer que você toque. Financeiramente e de status e de carreira, era uma puta oportunidade. Só que eu não saí da 20 pra começar numa outra carreira. Mas, cara... É um momento que confunde muito as pessoas, isso, minha né? filha, é o diabo operando ali, falando, minha filha, não vai pra esse caminho não, que tem aqui é gostoso, aqui vem. Eu me senti assim. Só que eu fiquei balançada, Lua, porque eu sou mãe solo. Eu sou mãe solo em São Paulo, num lugar que eu tinha um salário fixo, bacana, organizado, e eu ia passar 0. Para apostar num sonho que eu não sabia explicar para as pessoas direito o que eu fazia. Porque hoje eu tenho um livro, hoje eu tenho um podcast, hoje eu tenho uma palestra, hoje eu tenho uma mentoria, hoje eu tenho uma viagem imersiva, hoje eu tenho coisas que são palpáveis. Na época, isso foi maio do ano passado, tá? Não tem nenhum ano isso ainda. Eu não tinha nada, eu tinha uma vontade. E eu só falava para as pessoas assim, se você entrar na minha cabeça, você vai saber tudo o que eu quero fazer, mas eu não consigo explicar direito o que eu quero fazer. E aí, eu fiquei tentada. Aí, mais uma vez, eu fui conversar com Mila. E aí, falei, filha... E aí, ela falou, mãe, não desvia do seu sonho, não. Você é o meu maior exemplo de coragem. Se precisar, eu retomo o meu canal do YouTube. Essas crianças. Eu retomo o meu canal do YouTube. Eu falei, cara, se der ruim, ela me sustenta. É surreal. E assim foi. E aí, a gente veio embora, e aí a gente retomou. Uma pausa interessante é que quando eu decidi realmente sair, eu fiquei mais um mês em Gramado, até para passar o bastão
de uma maneira bacana. E eu encontrei lá, em Gramado, ninguém menos do que Roseli Boschini. Perdida lá numa palestra de Joel J, que eu estava, na plateia. E aí, eu lembro que quando eu cheguei... Isso, imagine. Agora, imagine essa concepção na minha cabeça. Eu acredito que isso é um propósito de Deus. Ajudar as pessoas a desenvolverem coragem. Eu acredito nisso. Quando eu decido sair, efetivo minha saída, estou cumprindo o último mês de aviso, eu vou para uma palestra de Joel J, que ele fala assim, presta atenção em tudo que vai passar aqui. Vai ter uma senha. Essa senha vai ser sua. É da sua vida. Fique atento. E aí ele fala que ele tentou escrever o livro durante anos e tomou não durante anos. E que a pessoa responsável por ajudar ele no primeiro livro estava na plateia, que era Roseli Boschini. Por favor, bata um palmo. Eu falei, minha senha tá aqui, essa mulher tá aqui. Porque se eu conseguisse transformar tudo que eu pensava num livro, fica mais fácil você derivar o projeto a partir de algo que é mais concreto. Sim. E que reúne todas as suas ideias. Dá para visualizar, né? Exato. Você consegue ver, materializa uma ideia. O ser humano, ele precisa disso. Ele precisa ter algo palpável para ele acreditar, para ele entender, para ele compreender, para ele abrir a consciência também, Exato. né? Mas até para você ter algo palpável, você tem que ter um despendimento de energia, de dedicação, que muitas pessoas é um movimento emocional gigantesco. Gigantesco. Que envolve pai, mãe, tio, tia, marido, esposa, filho. Trabalho. Não é? Você movimenta. Quando você se movimenta, você movimenta uma decisões corajosas. Você movimenta uma galera junto. Você não vai sozinho. Então, por isso que eu falo, e aí como dica, tá? Dica não, como conselho, como, sei lá, como que vocês quiserem entender. Quando você vai fazer uma ação corajosa, você movimenta muitas pessoas ao redor, senão não é coragem, certo? Toda coragem precisa de um medo para existir. Senão você não precisa de coragem, é uma ação corriqueira. Sim. Se essa ação exige uma coragem, você precisa que as outras pessoas que são importantes para você e que serão movimentadas junto, não é que elas sejam informadas do movimento, é que elas participem da construção do movimento. Sim. Sabe quando você tem uma amiga que você só lembra de ligar quando você tá na merda? Pronto. Aí é muito fácil você querer acionar ela só quando você está precisando e esquecer que ela pode ser sua rede de apoio para construir aquele movimento que você precisa, que você gostaria de ter ou de movimentar ali. Faz sentido? Total. Não tem... Porque senão fica muito assim, eu te chamo quando eu preciso. Putz, e quando você está no processo de amadurecimento do seu movimento? Não faz sentido, eu não tô, você não me chama? Então, por isso que eu acho que meu pai, minha mãe, minha filha até a sensação de não fazer com que ela se sinta usada. Porque a gente não precisa usar pessoas. Nós precisamos aprender a explorar o talento das pessoas, o que elas têm para contribuir com a nossa vida. Mas não, de alguma forma, usar só para benefício. Então, porque é uma via de mão dupla toda a relação, né? Todos nós já nos sentimos assim em algum momento, né? Tipo assim, não vou atender mais não. Só fala comigo quando precisa. É ruim estar nesse lugar e é ruim demandar de outras pessoas esse lugar. Sim. Então, acho que a gente pode trazer isso como algo importante para se pensar. Quem são as pessoas que estão na sua rede de apoio e qual é o papel delas em cada ação que você vai fazer na sua vida, né? Para que isso seja compartilhado. Então, quando eu encontrei Joel, eu fui, voltando à história, eu encontrei Joel, encontrei a senha, fiquei enlouquecida. Joel atende as pessoas ali no final, né, pra você tirar foto e tal. E aí eu fui tirar foto com ele e eu não falei nem oi pra ele. Eu falei, minha senha, Roseli, cadê essa mulher? Cadê ela, pelo amor de Deus? O Joel tá ali. Eu não quero uma foto com você, eu até tiro uma foto com você, mas eu quero Roseli. Joel, eu te amo. Mas eu quero Roseli. Aí, beleza, fui pra salinha, a Roseli tava na salinha. E eu tinha feito a imersão com ela, então a gente tinha um ponto de conexão ali. A gente não se conhecia pessoalmente, não tinha nenhum vínculo. Mas existiam, em algum momento da vida, ela sabia que eu existia. E eu já tinha mandado o meu livro, um esboço de livro. Isso era abril. Em janeiro, antes, eu tinha mandado um esboço do Mapa da Coragem, voltado para mulheres. Era um desenvolvimento de coragem para mulheres. Para a editora Gente. Sabe quando você rascunha ali? Lembra que a gente sai com a mensagem pronta? Sim. Pronto. Eu tinha mandado a mensagem, o primeiro capítulo, mas seguindo a cartilha ali da imersão, para a editora. Despretensiosamente. Mandei, porque já tinha feito isso lá na imersão. Falei, tô fazendo nada, mandei. Quando encontrei Roseli olhou para mim e falou assim, como é seu sobrenome? Aí eu falei, Maimone, por quê? Você conhece meu irmão? Porque eu tenho um irmão que é famosinho. Ela deve estar falando dele, né? Falei, por que você conhece meu irmão? Aí ela falou, não, porque eu estava com o seu projeto ontem. Meu Deus, que coincidência, eu estava com o seu projeto ontem. Eu falei, não é coincidência, é Deus.
Se eu pedir pra Providência. sair, Roseli tá aqui, viu meu projeto ontem, Deus tá aqui me olhando comigo, dada a mão. Fiquei louca. Resultado, eu e Roseli passamos o dia inteiro juntas. A gente foi almoçar no hotel dela. Quando eu cheguei no hotel dela com ela, Joel falou assim, já vi que achou. Eu falei, tava Joel sentado na mesa, e eu chegando pra Roseli, e Roseli falou assim pra mim, por que mulheres? Por que você tá falando pra mulheres? Você tá com medo de falar pros homens? Coragem não tem gênero. Você precisa falar com pessoas. E ali eu falei, velho, meu Deus, que... Será que eu tô com medo de falar com os homens? E aí você começa a entrar num processo ali de ir aterrissando as emoções e entrando num lugar diferente. Aquilo me despertou um negocinho. Ela tá falando sério. Ela tá dizendo que o projeto é bom, mas que eu preciso ajustar o projeto. E ela começou a me dar várias dicas e várias... Cada palavra que aquela mulher falando, eu acho que eu tava assim, ó. Sabe quando você fica assim, meio paralisada, só... Meu Deus. Passei por isso, inclusive. Lua não é assim. Ela vai, e ela fala devagar, ela fala manso. E dá vontade de falar assim, calma, calma. Tá dando tempo de datilografar aqui na minha cabeça. Deixa eu gravar o que tá falando. Entendeu? Só que eu tinha que fingir costume. Porque depois a gente foi comer um Apfelstrudel, que eu não sei como é que fala aquele negócio. Uma cafeteria charmosérrima em Gramado. Pra ela era um bate-papo normal. Pra mim... Era Deus encarnado naquela japonesinha pequena ali, que eu amo de paixão. Mas pra mim era aquilo, assim. Eu saí daquele encontro enlouquecida. Então eu cheguei em São Paulo, olha só como a mente é. Eu cheguei em São Paulo tendo vivido isso e ainda assim pensando se eu aceitava aquela proposta que me desconectava completamente daquilo que eu acredito como propósito ou não. Olha só. Então, se você não tiver muita certeza muito absoluta daquilo que você quer... Talvez o caminho mais confortável te tire do caminho do propósito. E eu fico muito triste, porque coach, gatilho e propósito caíram no senso de... Não é nem, assim, no desacreditar, né? No descrédito. As pessoas usaram muito, de uma maneira muito ruim. Pejorativa, né? Então, é uma tristeza isso, porque propósito é algo que... faz a gente levantar todos os dias. E aí eu digo de uma pessoa que teve um propósito revelado por Carol Rocha, foi usada por Deus ali. Te amo, Carol. Nunca vou te agradecer o suficiente, você sabe disso. Mas foi um propósito revelado. E ainda assim, cara, você vai meio que... Será? E aí você tenta... Você tende a cair, mas aí a sua rede de apoio de novo te levanta, sustenta. Te volta pro lugar. Aí, para fechar a história, de até onde a gente está hoje, tivemos a imersão presencial, onde a gente se encontrou mais uma vez. Onde a gente se conheceu! Onde a gente se conheceu. E aí, naquela imersão presencial ali, eu tive com Roseli de novo. E aí, ficou naquela de, vamos marcar. A Roseli pegou Covid, não marcava nunca. E o tempo passando, e eu sem dinheiro, porque eu já estava sem salário, usando a reserva, com urgência em publicar o livro. E aí... Não dava para fazer com a editora, que era o sonho da minha vida. Eu falei, gente, chega. Sabe de eu vou chamar Algo Novo Editorial, que é da Juliana Cury, Vanessa Lima, que é a designer que fez todo o repaginamento do Não Faço O Que Eu Fiz. Eu amo as duas de paixão, assim, são duas mulheres incríveis. E eu falei, Ju, vou com você, cara. A editora não me quer, ninguém me quer, eu tô sozinha no mundo. Sensação de rejeição. De rejeição, não fui pra Farofa da GK, a editora não me quer, fiquei triste pra caramba. Falei, vamos, pega na minha mão e vamos. E aí fui com Ju. E aí, Lua, eu sentei pra escrever o livro. Quando eu vi que o negócio era sério, eu sentei pra escrever o livro. O prólogo eu escrevi num voo de avião, num fatídico dia, que é o começo do livro. Mas eu tinha escrito só esse prólogo. O corpo do texto eu escrevi em 20 dias. Foram 20 dias que eu parecia uma louca. Que doido isso. Sentada numa cadeira, com um capu na cabeça, um fone por cima. E aí eu tenho alguns registros desses dias. Era sempre chocolate, Dorflex ou de pirona. Eu devo ter tomado, sei lá, uns 10 Dorflex em 20 dias. Porque eu tinha muita dor no ombro. Eu tinha muita dor aqui. A posição. E eu precisava continuar digitando aquilo, porque aquilo... E eu tinha um gap na agenda de Ju. Se eu perdesse o gap, meu livro ia entrar na fila lá pra frente. E eu não podia perder tempo, porque, de novo, eu só tinha essa fonte de renda tempo pensada. Era muito precioso naquele momento. Então, se eu demorei 7 anos pra escrever Eu Não Faço O Que Eu Fiz, eu demorei 20 pra fazer o Mapa da Coragem, porque eu já tinha certeza daquilo que eu queria. E já tinha construído a minha segurança necessária pra escrever isso, inclusive de conteúdo. Aí eu escrevi tudo, o livro estava pronto.
Roseli me manda uma mensagem, um direct no Instagram. Fábio, me liga. O livro pronto, mas eu não tinha lançado, não tinha feito nada ainda, mas o livro estava pronto. Aí eu liguei, pelo amor de Deus. Esperei 50 anos por essa ligação. Ela falou, e aí? Você não vem com a gente? A gente não vai fazer juntas? Eu falei, porra, eu tô desesperada atrás de vocês aqui meses e tal. Já ia fazer sozinha. Ela, ai, você tá desistindo muito fácil. Eu falei, ai, meu Deus. Ela, não, vem aqui. Vem aqui. Aí eu falei, beleza. Fui lá. Sentei na frente de Roseli. Mostrei o projetão. Ela estava com o meu livro todo impresso a essa altura, porque eu já tinha mandado o livro para eles. Todo impresso, assim, no A4. Esse Mapa da Coragem. Isso foi junho, julho, mais ou menos. E a gente tinha conversado, ela falou, não, o livro tá pronto. E o livro estava pronto, porque algo novo já tinha feito o livro todo. Inclusive capa, diagramação, tudo. Aí ela falou, vamos juntos? Eu falei, claro, vamos juntos. Aí, Fabrício, né, que faz todo o intermédio lá, falou, vamos fazer o contrato, dá os dados. Eu era conversando com a Roseli, entregando documento, tudo muito rápido, entregando né? tudo. Aí, sei lá, 30 minutos depois chegou a mulher lá do financeiro, do tributário, sei lá, com o contrato, e era eu conversando e assinando, e a mulher assim, ó. Aí eu falei, você tá estranhando, né, que eu tô assinando isso aqui? Deixa eu te contar uma coisa, não existe plano B na minha vida, só existe plano A. Se isso aqui não der certo, eu vou plantar e comer lá no sítio da minha mãe, no interior da Bahia. Eu nunca mais vou fazer nada na minha vida. Então, não tem plano B na minha vida. Tome. Não tem como não dar Não certo. existe, minha filha, tome. E aí entreguei, aí resumindo a história, entreguei o contrato. A gente lançou o livro em dezembro de 2022, agora, então ele tá fresco. Fresquíssimo. Lançamos em dezembro, fomos best-seller. Já cancela. Já estamos na segunda tiragem, então assim, a gente lançou em 17 de dezembro. Que lindo. A gente tá hoje gravando em finalzinho de fevereiro. E a gente tá best-seller já na segunda tiragem pela Publish News. Então, não desiste dos seus sonhos, mas constrói segurança para realizá-los. Que senão você vai ter um tempo de recovery muito grande, como que eu tive a minha vida linda essa inteira. história. E que não vale a pena. Que linda essa história. Quero te fazer uma última pergunta. Meu Deus, que a pessoa... O podcast é um monocast. Perdão. Foi lindo. Eu me arrepiei em vários momentos, me emociono com a tua história toda vez que eu escuto. Eu acredito que todas as pessoas vão se emocionar demais também. Tem algo que é essencial para uma pessoa acessar a coragem dela? Tem. Eu acho que eu posso dizer duas coisas. Pode. Uma é você saber quais são os seus valores inegociáveis. E aí fica parecendo conversa de coach. E aí, gente, eu amo os coaches, eu sou coach. Mas assim, fica parecendo conversa de quem tá querendo só fazer uma frase bonita de efeito. Valores inegociáveis, não sou eu que tô falando, quem fala isso é Brené Brown. Brené Brown estuda coragem há 20 anos, quem sou eu para duvidar dessa mulher? Então ela fala que as pessoas mais corajosas do mundo, das quais ela entrevistou, elas não têm 3, 4, 5 valores, elas têm 2 que elas não negociam como padrão. Então, quando você não encontra esses valores que são inegociáveis para você, você não consegue ter firmeza nas suas ações. Porque você ora tá de um jeito, ora tá de outro. Quando você tem valores que você não negocia, você é como se você fosse mais certeiro, mais objetivo, mais... mais coerente, sabe? É como se vestisse uma capa e entrasse na luta. Isso, isso me protege. Isso te protege. Isso não te... isso não... Porque quando a gente fala de capa, me preocupa a interpretação de achar que você tá querendo ser... Gente, a palavra fugiu. De se fechar. É, não, ao contrário. Ao contrário, né? É uma armadura, é uma força, é um negócio que você carrega. Então, isso é sensacional. E a segunda coisa é... Aí a rede de apoio, gente, é a primeira ao concurso, tá? É a primeira acima de todas as outras. Tipo assim, Pai, Filho e Espírito Santo, ela é o pai, esqueça, a rede de apoio. Mas tem outra que eu amo, que é uma das forças de caráter da coragem, que é a perseverança. Perseverança é a prática sendo aperfeiçoada de maneira constante e consistente. Então, assim, cara, eu quero ter coragem, mas não tenho perseverança. Esqueça. Coragem requer movimento, renúncia, disciplina. Se você fizer uma equação matemática, você vai botar assim, coragem igual decisão, renúncia, movimento e disciplina. Olha que louco. Não faz sentido? Total. Porque se você não fizer nenhuma renúncia, você não precisa de coragem. Coragem implica em renúncia. Se você estiver parado no mesmo lugar, você não tem coragem. Coragem implica em movimento. E se você não tem disciplina, você não colhe resultado. Então, não há coragem sem perseverança.
E não há coragem sem valores. Porque se você não tiver seus valores muito bem estabelecidos, você não sabe nem direito quem você é, o que é que você está fazendo aqui nessa vida, nesse mundo. Então, a gente precisa ter um olhar autocentrado, muito importante, para que a gente ajude o nosso combustível, né, que é a coragem, a nos levar cada vez mais longe. Que lindo isso! Ai, meu Deus! Quero que você fale uma última mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos ouvindo. Gostaria que você deixasse, assim, uma mensagem de muita coragem, porque tua história é inspiradora. Assim, o poder que você tem de trazer essa conexão. Você sabe que eu sou apaixonada por você, pela tua história, por tudo que a gente já construiu por pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. Eu sempre recebo uma mensagem tua sem você perceber. Tá? Que linda. Sem que você perceba, sempre você me traz um gatilho, algo. Então, eu acho que as suas mensagens são, além de inspiradoras, elas podem contribuir com pessoas que talvez estejam em cima do muro, com medo, sem saber que decisão toma. Gostaria que você falasse uma coisa. Eu vou falar o mantra da minha vida, tá? Eu vou tatuar na minha testa. Não tem como dar errado para quem tem coragem de tentar até dar certo. Olha que lindo. Então, assim, cara, não tem como dar errado. Não tem, é impossível. Deixa eu te contar uma coisa. É impossível dar errado se você tiver coragem de tentar até dar certo. E aí, dar certo tem várias consequências, né? Esse dar certo é que você precisa saber posicionar. Para você ter coragem de tentar coisas que sejam alinhadas aos seus valores, que façam sentido na sua vida e que atendam ao seu propósito. Então, eu acho que é isso. Não tem como dar errado. Que lindo! Muito, 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 muito eu obrigada. Amei. Eu sempre amo estar com vocês, sabia? E aí, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A história dela também é surreal. Eu tive a honra de ter ela no meu podcast, no Coragem Cast. Então, tem a história dela toda lá. Eu acho que Lua, eu sempre falei pra você, assim, a gente se conectou de cara naquela mesa de almoço. Foi muito engraçado que a gente estava sentado com várias mulheres, só pra terminar, não vou me alongar mais, juro, prometo. Mas a gente estava sentado com várias mulheres e aí Lua fala... Ela fala esse jeito mais baixo, mais carinhoso, mais amoroso. Você tem esse olhar amoroso, né? Você é uma pessoa naturalmente amorosa. É gostoso te ouvir. Mas eu nunca tinha te ouvido. E você estava sentada, não sei se você lembra disso, mas a gente estava sentada, almoçando ali e tal. E aí você começou a falar, eu falei, hã? Tipo assim, eu lembro que eu soltei o garfo assim e falei, deixa eu ver o que essa moça tá falando. Porque faz tanto sentido aquilo que você fala, e por isso que você está construindo a sua trajetória tão lindamente. Porque é isso, a gente sente amor no que você fala. E quando você falou o primeiro A naquele dia, eu falei, quero ouvir o que essa mulher tem para dizer. Então, assim, bom. Eu acho que foi um encontro. Para mim, é um presente estar aqui. Um presente estar com você. Conte comigo. Eu pra sei, servir eu o que sei, precisar. Sinto isso, você sabe disso e eu chamo mesmo. Você também sabe que pode contar comigo. Obrigada mesmo por você estar aqui. E fico muito feliz. Quero você outras vezes. Ai, obrigada, gente. Obrigada demais. Obrigada e a gente volta com outros episódios.